Este é um podcast que explora as várias vertentes da sustentabilidade, com foco no presente, a pensar no futuro. Junta-te a mim e aos meus convidados aqui na Selva e ajuda-nos a criar um mundo melhor para ti, para nós e para as gerações futuras. Welcome to the jungle. A Catarina Lopes é uma jovem nutricionista, adepta de uma alimentação e hábitos saudáveis. É dona da Tasca Fit, em conjunto com o namorado, onde aborda a cozinha portuguesa de uma forma mais saudável, mas igualmente saborosa. Além disso, partilha as suas dicas de nutrição nas redes sociais, onde influencia os seus seguidores a adotarem hábitos mais saudáveis. A Sofia Manuel, mais conhecida por Tripeirinha, é energia em pessoa. Não consegue parar quieta e chega todos os dias às nossas casas para nos animar. Tem uma enorme paixão por plantas e convenceu o país inteiro a transformar as suas casas em pequenas florestas. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Welcome to the Jungle. Comigo tenho duas convidadas, a Tripeirinha, que todos nós conhecemos, e a Catarina Lopes, que também todos conhecemos. Se não conhecem alguma das convidadas, vão conhecer. Gostaria de saber se vocês estão confortáveis e se fizeram uma boa viagem até à selva. Fizemos, sim senhora. Fizeste? Ótimo. Estou muito confortável. Aliás, eu parece que estou na minha casa, portanto, Exato, parece mesmo uma tudo selva. certo. Estou a gostar. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Têm também água aí e têm também um botão vermelho, que vai ser o vosso melhor amigo neste momento, que vai desencadear várias perguntas. Catarina, podes carregar no botão para darmos início aqui ao nosso podcast e à primeira questão? Vai, Catarina. O que é que nos espera? Na vossa visão, quais é que são os maiores desafios que enfrentamos atualmente ao nível da sustentabilidade? Catarina, podes começar tu. Então, nós até estávamos a falar antes de entrarmos para Sim. aqui. Na nossa, quer dizer, na minha opinião, e depois falámos e é um bocadinho também a opinião da Tripeirinha, que acho que o grande desafio neste momento é o consumismo. Tanto a nível de roupa, sapatos, malas, como mesmo da alimentação. Então eu acho que... E é o consumismo / globalização. Imagina, nós estamos constantemente a ser bombardeados por todo o lado com coisas para comprar, não é? Para consumirmos, para termos, para, aliás, isso é para usarmos. O reflexo disso é exatamente a ida aos supermercados. É que tu às vezes não precisas de praticamente nada e se não fazes uma lista com o que realmente precisas, tu acabas por consumir o dobro ou o triplo daquilo que irias... Eu comecei a fazer uma lista desde que moro sozinha, estás a ver? Porque pesa na carteira. Isso é uma boa... Exatamente. Além de ser uma boa gestão da parte económica, é também algo muito importante para a sustentabilidade. Sim, mas lá está, estamos a ser mesmo bombardeados constantemente com esta parte do comprar, gastar recursos. Exatamente. Então eu concordo com a Catarina, também seria a minha resposta, sim. E nem é isso, e o problema está em nós resistirmos, estás a ver? Sim, é porque imagina, complicado. nós somos bombardeados, mas Não, e resistir? Não, porque tu estás numa sociedade consumista, então estás numa sociedade em que o consumismo faz parte da tua inserção nesta sociedade. Yeah. Então se tu não consomes determinadas coisas, como por exemplo, tu não precisas estar a mudar de iPhone ou de telemóvel, para não estar a falar da marca, de telemóvel todos os anos e a todos os momentos. Mas Exatamente. o facto de sair todos os anos, tu és quase que obrigada a mudar para estar dentro da sociedade, para te sentires inserida. Exatamente. E quem diz o telefone, diz outras tecnologias, diz outra roupa, por exemplo, Sim. as modas estão sempre a mudar em todas as estações. Eu não tenho aquela peça, queria tanto. Então, basicamente, tu és quase que obrigada a consumir. E se não consomes, às vezes sentes-te um bocado excluído. Deslocada, estás deslocada, exatamente. Tiveres, não é? Pode ser mais pesado ou não. E até na parte da sustentabilidade, ora repara, tu até, imagina, quando inicias um caminho na sustentabilidade, tu achas que tens que comprar coisas próprias para ser sustentável. Sem dúvida. Seja roupa, por exemplo, o Tupperware. Exato. Ainda no outro dia estava a falar disto em casa. Eu tenho imensos Tupperwares do tempo da minha avó. Mas quando eu iniciei neste caminho, o que é que eu fui fazer? Fui ao IKEA comprar Tupperwares de vidro. Estás a ver? Pronto, por exemplo, este género de coisa que está na nossa mentalidade. Não pode ser de plástico. Não pode ser. Se dura, qual é o problema? Os cosméticos, que é que tu tens uns cosméticos biológicos ou que têm uma vertente vegan ou uma vertente mais sustentável, tanto da embalagem como do próprio produto. E o que acontece é que as pessoas acham que, de repente, começaram a ler sobre aquele assunto e vamos a deitar para o lixo todos aqueles produtos de cosméticos ou de higiene pessoal que nós tínhamos anteriormente e vamos a comprar tudo novo. E isso também não é um recurso, tal e qual como muitas outras coisas que tu tens em casa. Tu falaste dos Tupperwares, mas tu tens o caso das panelas, tens o caso de tantas coisas que, quando nós falamos de sustentabilidade, obviamente nós estamos a tornar as pessoas mais conscientes e mais informadas sobre aquele assunto. Mas o grande objetivo, eu acho que é que as pessoas percebam, se forem comprar, o que é que devem comprar e não de repente pegarem tudo o que têm em casa e pôr no lixo. Sim, dar-lhe um desuso e depois comprar coisas novas, porque sim, a questão do vidro e tudo mais. Concordo.
Também. Cheque. Está respondido, passamos? Boa. Tripeirinha, é a tua vez de carregar no botão. Ai caralho, vamos lá embora! Segunda questão. Falem-nos das vossas principais práticas para enfrentar estes desafios. Oh filho, olha, é tapar os olhos. É tipo, é rezar e dizer não preciso, meter na cabeça. Não preciso. Na verdade, isto é mesmo verdade, eu falo muito comigo. Estás a ver? Porque é aquela coisa que eu vejo, se calhar faz sentido eu ter isto aqui vai-me ajudar no meu dia. Será que vai? Percebes? Será que vai significar algo muito diferente na minha vida? Então tenho muitas vezes esta conversa interna. E olha, já agora falando de um aspecto negativo, pá, costumam-me deixar ansiosa. Estás a ver? Eu do género, vou comprar, vou fazer mal ao universo, portanto, se calhar não vou. Estou sempre nesta luta constante, diária, assim. Portanto, olha, mesmo conversar comigo é um conselho que eu dou a toda a gente. Conversem com vocês, realmente precisam, vai ser muito útil. Porque se for, sim, vai em frente, compra. Também não podemos. Nós estamos habituados, temos uma cultura que foi assim desenvolvida e nós crescemos assim. Comprem aquilo que necessitarem, mas tenham sempre esta conversa convosco. Faz sentido? Vou realmente usar? Vai ser só para esta festa? Ou não? Ou vou conseguir continuar? É uma boa camisola? São umas boas calças? São os sapatos que eu vou lhes dar uso? Esta conversinha connosco é mesmo essencial, pá, mas é difícil. Sim, eu acho que aquilo estavas a dizer que é um bocado parte da nossa educação. Sim. Eu acho que faz parte muito da nossa história, porque nós fomos uma população que durante muito tempo não teve acesso a muitas coisas. E com a globalização, quer dizer, estou a falar da nossa população, porque é o que eu conheço. Ouvi o meu avô dizer que era a sardinha para 4. Exatamente. Estás a ver? Então quando puderam comprar, obviamente, e ter uma geração que dos nossos avós passaram para os nossos pais que ainda não tiveram tudo. E temos os nossos pais que de repente podem, se calhar, dar muito mais do que eles tiveram. Sim. E de repente temos, ao mesmo tempo disto tudo, a globalização. Que é, eu posso ter acesso, por exemplo, nós hoje em dia temos fraldas de todo o tipo e todas. Eu na minha altura usava fralda de pano. A primeira fralda que eu tive foi porque o meu pai foi à Alemanha e trouxe-me uma fralda, pronto, daquelas descartáveis. Sim, era a questão, por exemplo, dos eletrodomésticos, duravam uma vida, tudo. Portanto, isso. Há muitas coisas que na nossa infância nós não tivemos. Só que há uns 10 anos para trás houve uma evolução tão rápida, foi uma coisa tão repentina que, lá está, é um consumo muito descabido. E depois há outra coisa, é que surgiu também a publicidade, estás a ver? E a publicidade e a internet também. Consumo, mas, por exemplo, tu tens um consumo muito online e aí perdes noção do valor do dinheiro. Sim, exatamente, as compras online. Tu estás num computador, não é? E tu estás naquela... Antigamente o que é que se fazia? Zapping. A pessoa pegava num comando e estava o tempo todo a mudar de canal. Tu hoje estás na internet a mudar lojas, a procurar coisas. Mas é isso, lá está. A internet está cheia de quê? De publicidade, é isso. Exatamente. Mesmo. Tu estás sempre... Então, é assim, o que é que eu faço? Eu não vou ser hipócrita, eu amo moda. E é uma coisa que, para mim, eu sei que é um dos meus grandes defeitos nesta questão da sustentabilidade. Eu tenho uma relação com a sustentabilidade em relação à alimentação já muito mais consciente, em relação à água, em relação à pegada que eu posso provocar neste planeta. Pronto, e uma das coisas que eu tenho noção que eu ainda não estou 100% é o consumismo. O que é que eu tenho feito neste momento? Comprar em segunda mão, que eu acho que é vendo as minhas coisas e ao mesmo tempo também comprar em segunda mão. Mas estás a ver, mas isso também é um buraco. Claro nós que estamos é. a cair. Opa, é ótimo, lá está. Exatamente. Por outro comportamento. Porque há uma coisa muito importante para as pessoas perceberem também. Ok, fixe, vamos comprar em segunda mão, é excelente. Há tanta coisa aí que nós podemos usar. Mas agora está-se a gerar muito a cultura do comprei, usei, vou vender. Outra pessoa vai comprar. Eu vou comprar, usei, vou vender. Ou seja, continua a ser fast fashion. Tens lojas, okay. Porque isso o que é que acontece? Por exemplo, tu vais a um site de uma loja da Inditex. Tu estás todas as semanas, às quintas-feiras, tu tens uma coleção nova. Como é que tu percebes? Tens pelo menos uns 10, 20, 15 produtos, sei lá, novos num site. Então isto gera-te um comportamento repetitivo que é, eu tenho que ir ao site naquele dia, ver o que é que há de novo para ver se eu preciso de alguma coisa. E na verdade, uma das coisas, tu falaste uma coisa muito interessante e que eu também faço, que é, eu neste momento, por exemplo, eu tenho 4 camisolas brancas, t-shirts ou camisola, eu penso assim, porquê é que eu preciso de mais de uma? Não preciso. Ok, então não vou comprar nada desta cor ou não vou comprar nada deste género que eu já tenho. Então eu faço quase como uma checklist das coisas que eu tenho e que eu não preciso. Eu não preciso ter 10 calças pretas. Eu tenho 2 calças pretas e uma é de ganga e uma é de... Pronto, eu estou noutro patamar. Eu sempre comprei muito em segunda mão e sempre fui assim um bocadinho... Porque lá está, também nunca liguei muito, na verdade, estás a ver essa parte. Agora, para quem liga muito, estar-se a separar dessa questão é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. É um grande passo para ti. A mim já não me custa tanto. Um grande truque que eu faço
eu não me permito ir aos sites. Eu tento estar, eu leio muito. Filha, tens que bloquear o site. Diz pá, alguém mas é para que te eu não bloquear. consigo. Olha, vês Isto aqui não o é meu assim, computador. filha. Eu pego no teu computador, Eu bloqueio-te tudo. Eu tenho as aplicações no telemóvel. Eu bloqueio-te tudo, apagas todas tudo. Pois. E assim não vais mesmo. Não, mas é assim, o truque, Tens de arranjar outra maneira. O truque é não ir. É como o Instagram. Se tu estás sistematicamente no Instagram, tu estás sempre a fazer zapping no Instagram. Nem Sim. estás a ver nada, nem estás a ler nada, mas estás lá. E de repente pensas assim, fiquei 2 horas aqui e não vi nada, não fiz nada, tipo, estou aqui, tipo... Sim, e lá estás sempre com essa do... Exato, é isso. Mais informação e pronto. Opa, mas também Sim, mas devagarinho. eu acho que é mas já isso, estás a dar passos, certo? Certíssimo, estou a dar Pronto. fogo. Então, maravilha. Não, mas eu acho que lá em casa, se eu tiver que dar um truque, começar a fazer mudanças gradualmente. E eu acho que isso é super importante. E ter consciência do que é que... Ou seja, não é só, não vou comprar roupa ou isto ou aquilo porque a Catarina disse. Não, é pesquisar qual é o impacto daquilo no nosso planeta. É isso. Porque eu acho que nós também vivemos tão nisto, do aqui, agora e tão rapidamente, nós esquecemos-nos e depois é muito assim, mas isto não vai acontecer ainda quando eu estiver vivo. Ok, mas vai acontecer... És egoísta o suficiente para dizer uma coisa dessas, filho? Não é? Eu faço digo muito isso. Isso não sei o que está há muitos anos Eu luz. penso assim, fogo, mas tu tens uma família, tu não queres que a tua família E não há prospere ninguém neste que possa, planeta? imagina, que tenha 2 dedos de testa que não consiga pensar que nós estamos a consumir de uma forma ridícula. Basta ver imagens tipo do lixo que nós produzimos, basta olhar para o nosso caixote do lixo e pegar e multiplicar aquilo pelo nosso prédio. Só isso. É isso, exatamente. Ao final de uma semana, ao final de um mês, façam esse exercício, vejam um volumezinho, mesmo sendo muito sustentáveis, lá está. É um volume. É isso. E aquilo multipliquem agora por milhões e bilhões de pessoas que temos no mundo, exatamente. não é? E é realmente um E o impacto que eu muito costumo grande. dizer, o planeta, ele vai se retransformar, ele vai se revigorar e ele vai estar cá. Nós é que não. Pronto, nós já é estamos assim, a contribuir para a nossa já está extinção. toda a gente ansiosa neste momento. Não fiquem, Está vá, calma, respondido. nós também estamos aqui para vos ajudar. Está respondido. Ou seja, Vamos tentem desbloquear já a pensar em próxima. consciência. Catarina, podes-te aventurar já no botão. Então vá. Dá-lhe. Vai muito no seguimento da questão que estavam a abordar agora. Comprar alimentos é sinónimo de trazer para casa embalagens necessárias. Quais as vossas dicas a aplicar nestes casos? True. Bem, em primeiro lugar, levar já sacos que tenham em casa, portanto, tanto de pano. Há uma coisa muito importante que é, as pessoas dizem assim, mas eu agora só vou usar os de pano, então compram 300 sacos de pano e é só isso. Não, se tiverem Já plástico tem em 1000 casa, sacos de plástico. Usem esses. Exatamente. Sabes o que é que me aconteceu? No Instagram, fiz uma story a vir do continente com sacos plásticos que já são meus, Há séculos. trouxe da casa dos meus avós do Porto. Exato. Levei uma enxurrada Nada. de gente. Saco da plástico, não sei o que é que a vergonha. Não, acho que isso é um dos Gente, grandes truques. socorro, E depois estás acho a que ver? outro truque é a maior parte dos produtos que estão embalados são produtos industrializados. Então, se nós reduzirmos o consumo de produtos industrializados, estamos a reduzir as embalagens. Sim. Outra Mas, por coisa, exemplo, o consumo dos orgânicos em supermercado têm que vir embalados. Pois, Estás a para ver? não Por estar- causa sim, da sim, para não contaminação estar em e não sei o quê. contato com Ou os seja, até mas essa era a minha outra dica, que é, em vez de comprarmos em supermercados, É isso. contribuirmos também nos negócios locais ou em cabazes e tentar consumir desses negócios locais. Porque senão estamos mais uma vez a contribuir para o consumismo e para termos supermercados cheios e cheios de comida, que eu juro-vos, há uma coisa que a mim, eu não sei se te choca a ti, mas a mim choca-me, que é, eu às vezes estou no supermercado e estou, principalmente no talho, e pronto, eu sei que tu não vais ao talho nem à peixaria, mas naquelas zonas onde tens frios, onde tens coisas frias, e eu penso assim, fogo, isto está aqui há 2 dias. O que é que eles fazem a estas peças de carne ou peixe ou Vão para o lixo, não é? Exato, percebes? Pois. Porquê? Porque tu não necessariamente, o consumidor quer chegar lá e quer ver uma vitrine cheia de tipo de carne, cheia de peixe. Então eu acho que se nós começarmos a consumir local, é muito, muito importante. Não, ajuda imenso. Sim. Há uma coisa simples, imagina, há sempre gente a olhar-me de lado, mas sempre vou às frutas e aos legumes, num supermercado, e ponho as frutas e os legumes sem saco dentro do meu também carrinho. faço isso. Utilizo um talão velho para pôr as etiquetas atrás do peso, estás a ver? Exato. Pronto, tens que pesar, mas não é toda a gente, mas há sempre muita alguém gente, que fica a olhar para mim, cagando a porca, estás a ver ali, Exato. onde andou aquele? Chegam-se a casa Eu e também faço lava-se, isso. pronto, Eu também não há, faço não há isso. mal nenhum. Epá, E também aliás, vai e as morrer senhoras por da causa caixa são super receptivas, estás a ver? Elas já têm, pegam no talãozinho, mais rápido do que Exato. andar ali no saco de plástico à procura da etiqueta. etiqueta. Este é um dos truques que eu consegui passar à minha mãe. A minha mãe, que usava até há pouco tempo o saco de plástico, era um tomate, era um saco de plástico para o tomate. Percebes? Cada coisa levava um saquinho de plástico e ela conseguiu mudar isso.
Estás a ver? Então é isso mesmo. Olha, eu fiquei tão feliz, mas leva o saquinho dela de casa, estás a ver? Não Exatamente. consegue, Sim, não sim, põe sim. como eu para mim, não me importa, põe para o carrinho. para o carrinho. Ela leva o seu saquinho. Opa, Eu mas também às vezes também ponho para o carrinho. maravilhoso. Portanto, olha, toda esta dica mais importante que é o comprar local. Se tiverem acesso a isso, comprar a granel, se puderem, porque normalmente Sim. o granel acaba por ser um pouquinho mais caro. Naquelas lojas mais mainstream, digamos Exato. assim, procurem aquelas mercearias já antiguinhas, que normalmente existem assim, em meios mais pequenos ou então nos centros das cidades, assim, naquela rua escondida que costumam existir. Sim, sem dúvida. Mas Acho que claro, concordo. também temos a comodidade, ok? Portanto, é normal nós queremos ir ao supermercado e trazer Sim, tudo lá está, de nós lá. estamos a uma velocidade não só dos nossos comportamentos, os nossos comportamentos são a velocidade que nós vivemos a vida. Exatamente. Que é não paramos para pensar no que é que estamos a fazer. Então, obviamente que, é assim, eu tenho muita pena dizer isto, mas os mini-mercados, aquelas merceariazinhas locais estão a perder Pois estão. poder, Então, e estão ou a seja, desaparecer, estão mesmo a desaparecer, e piorou sim. muito com o Covid, porque são negócios pequenos e, portanto, também muitas das vezes geridos por pessoas que não têm tanto acesso à tecnologia. E pronto, tenho muita pena que esses negócios estejam a desaparecer, mas a verdade é que esses negócios ajudam muito a que haja uma rotatividade naquela zona naquela rua, naquela... As pessoas antigamente conheciam-se todas, As porque pessoas iam a ao viver. mini-mercado. Exatamente. E hoje tu não conheces os teus vizinhos. Então, É isso tu não mesmo. podes, por exemplo, tu não tens uma cebola. É assim, eu por acaso no meu prédio até tenho sorte, mas não vou a toda a gente, não é? Mas se calhar vou à minha porteira ou assim e vou pedir uma cebola. Mas hoje em dia quem é que tu podes ir de casa e ir ao vizinho do lado? Não vais. Não podes, não vais. Mas pronto, até nisso é bom. Dizer um olá, um bom dia. Exato. Sabes que eu sinto muito, falta-me muito chegar contacto. à beira de alguém e dizer bom dia, boa tarde. Às vezes as pessoas Mas até as ficam um pessoas bocado dizem que tu és incomodadas. louca. Mas eu também, eu estou na rua e estou às vezes a passear a minha cadela e estou sempre a dizer olá, bom dia, bom dia. Porque já vi as pessoas 2 ou 3 vezes, não vou dizer bom dia. Exatamente, mas pronto. Mas até isso ajuda, este género de coisa. E uma coisinha que eu descobri, eu não inventei nada, isto vem dos nossos avós. As leguminosas. Comprar seco. É tão mais barato. É muito e mais é barato. tanta quantidade que eu não... Para quem Mas é uma consome, coisa... por exemplo, tu és vegan, para quem consome muito, Exatamente, esquece. imagina, eu Tipo, usava se for muito para usar, as lata latas. é péssimo. Lata, É tens trabalho, vá uma vez. lata é estás a ver? péssimo. Podes comprar em vidro que é mais caro Mas que é a que, lata. imagina, para mim nem era o ser péssimo, porque eu muito nisso eu estou um pouco, às vezes, a Não, mas lixar péssimo- ou não tomo É péssimo atenção. para a saúde. Pois Uma é, isso é lata que tem eu BPA. não, exatamente, eu não tomo E é um atenção a disruptor essas endócrino e coisas. pode fazer alterações hormonais. Tu vais falar disso comigo e eu não sei rigorosamente nada. Eu Mas tomei é- esta decisão quase mais por comodidade, estás a ver? É uma grande É como, por quantidade, exemplo- é mais barato. Tens um Sim, dia sim, que sim, estás isso ali é. a cozer e depois congelas. Enfim, é o que eu costumo fazer, Mas é assim, congelo. tu lá está, tens essa capacidade, tens de molhar, depois tens de cozer. Sim, isto exato. Dá percebes? trabalho, obviamente. Lá está, E há mas muitas pessoas que se não querem. puderes, olha, tens as tuas latinhas, mas também junta as duas. Latinhas Estás não. a ver? Mas imagina, Frasco de vidro mas só. se fizeres isso, como pessoas como eu fazem, agora nunca mais prometo. Não, agora vou fazer, compras vou tudo em fazer na frasco mesma. de Vou vidro. fazer na mesma. Ok. É só porque, Vou por exemplo, tentar. a maior parte das coisas que não é sustentável, por exemplo, as latas, elas não são sustentáveis. Há muitos, por exemplo, cosméticos e mesmo produtos para o corpo que não são sustentáveis. Tem produtos químicos, muitas das vezes também não são saudáveis. Porque, Certo. por exemplo, a lata, ela tem bisfenol A, que é uma toxina. E mesmo se lavares, não vai... Não, aquilo está presente na lata e vai para o produto, vai para o alimento. Esse E fica bisfenol lá. A é disruptor endócrino. O que é um disruptor endócrino? Eu Não vou sei sair se isto não tem daqui nada a ver, destruída, mas eu filha. vou explicar, que é para as o que pessoas eu ficarem a vim aqui saber. O disruptor endócrino é algo que se comporta como as tuas hormonas. Então é quase Ok. como se, quando entra no teu corpo, ele vai funcionar como se fossem as tuas hormonas. Então pode fazer alterações hormonais grandes, pode provocar determinadas doenças, sim, pode tornar o teu corpo mais tóxico, sim. Então, e não, o bisfenol A não está só nas latas, está nos teus cosméticos, está nos perfumes, está em muitas coisas que tu usas, está nas panelas, está em muitas coisas que tu consomes de base e que o problema não é comeres uma vez, é porque tu estás em contato com aquele produto Constantemente. nas águas de plástico, por exemplo, no plástico. Então, o problema é que não é tu comes a latinha. Claro que se fores comer uma latinha, eu também tenho, às vezes, pá, em SOS tinha uma lata de atum, porque só tinha aquela lata de atum em casa, ou comprar, ou enviar, ou whatever. Mas, de base, se tu fores uma pessoa que consome muitas leguminosas, por exemplo, és vegan, comes muitas leguminosas, todos os dias comes e não queres cozinhar, aí eu diria frasco de vidro e nada de latas. Estou com medo Não fiques. neste momento. Faz parte. Mas pronto, gente, diminua então as Exato, latinhas, as ok? latas. A granel. Também é sustentável. E a Obrigado granel? pela partilha. Estou a aprender muito. Eu estou a chorar. Não E chores. acho que o botão está a pedir uma forma engraçada de ser tocado. Sou eu. Sou eu. É uma forma Exatamente. engraçada, tens de fazer E uma uma forma forma engraçada. Espera, vou tocar com a minha lágrima. Ótimo. Todos nós sentimos essa lágrima a Estou cair. destruída, gente. Oh my God.
Próxima questão. Sabemos que cozinhar pode gerar muito desperdício alimentar. De que forma evitam isso na cozinha? Olha, uma coisa que comecei a adotar, por exemplo, a massa. Uma coisa tão simples. Cozer massa. Ninguém precisa de encher a panela de água, por exemplo. Basta um bocado que a massa coze na mesma, gente. E só há pouco tempo é que eu comecei. Se calhar não preciso estar a encher até aqui, porque a massa não anda ali a borbulhar. Então, olha, diminuir, por exemplo, o consumo de água, utilizando menos água para cozinhar a massa. Exatamente. Por exemplo, as cascas de legumes, seja cebola, por exemplo, as cascas de batata não costumo utilizar. Por exemplo, mas podes usar a cebola na air fryer, por exemplo, para fazer exatamente, tipo aquela casca que tu pagas caríssimo nos restaurantes. Exatamente, isso ia dizer a seguir. Mas o resto, por exemplo, cascas de cebola, talos do brócolis, um bocadinho que sobra do aipo, tudo isso congelar e uso para fazer caldo de ramen. Delicioso. Estão a ver? Portanto, estes restinhos, geralmente restos tudo que seja de frutos, legumes, dá para usar muito bem. Coisas. Sim, e até há coisas que as pessoas usam só para a sopa, outra parte para comer de acompanhamento. E posso sempre usar esses caldos, podes usar em tudo. Por exemplo, o Filipe, o meu homem, faz umas massas, filha, que aquilo vai tudo para dentro do tacho, estás a ver? É massa, é feijão, é tudo. E esse género de caldo, esse género de restos... Dá sabor. Dá muito sabor. Muito sabor. Na verdade é o atual, não é? Pouco saudável, que morre. Exatamente. Ou seja, tu em vez de tu aí, para além de estás a ser sustentável, estás a ser saudável. Exatamente. Sabes que a minha mãe, quando eu era pequenina, ela nunca nos deixou usar... Quenorres. Quando eu digo luz, era eu e meu pai. Percebes? Okay. Portanto, vocês nunca ousem usar quenorre nesta cozinha. Isto é do diabo! É do diabo. É do diabo! É de Satanás. Exatamente, mas eu até queria usar porque toda a gente dizia que era bom. Porque dá um sabor ótimo à comida, não é? E na verdade é um intensificador de sabor. É isso mesmo, e podemos fazer o nosso próprio. Temos que ter tempo para o fazer, tudo isso. Claro. Uma coisa que eu quero iniciar, que ainda não comecei, quase muito com o estigma de que vivo em apartamento, é compostagem. Estás a ver? Eu por acaso, no meu apartamento eu não faço, mas os meus pais têm uma casa que fazem. E fazem, no jardim é muito mais fácil, porque tens um compostor que está na terra, tudo mais. Mas também já há compostores pequeninos que tu podes ter em casa, ou até na varanda também já podes ter, estás a ver? E então agora que eu tenho uma varanda até espaçosa, quero começar a ter. Mas isso portanto, é uma façam boa dica. compostagem. Assim, quem tiver casa e mesmo no apartamento, não é? E é um ótimo fertilizante para as plantas, gente. Percebes que é uma coisa exatamente, nós podemos utilizar com os restos da nossa comida, que não dá para fazer nada. Por exemplo, uma casca de uma manga. Não estou a ver neste momento o que é que podes usar. Eu não uso ovos. Pronto. Mas tudo isso pode ir para a compostagem e ser feito. Eu quero muito começar. Tu ainda não começaste, não me podes dar dicas aqui, mas já fiz um curso e tudo, estás a ver? Já fiz um curso, já estou pronta, mas falta-me dar esse passo. Mas de resto, olha, planear refeições. É uma coisa que quero muito implementar. Da questão mesmo do feijão, etc. Eu acho que é uma questão mesmo de planeamento. A pessoa não precisa, obviamente, porque nós, obviamente, partilhamos muitas vezes nas redes sociais e é partilhado por outras pessoas nas redes sociais o perfeito, não é? Parece que a pessoa tem ali 2 horas para fazer um pequeno almoço maravilhoso, mais 3 horas para fazer grande almoço. Não, é assim, se a pessoa chegar, por exemplo, a um dia de semana, faz as compras, faz a listinha das compras, logo aí já reduz metade do que ia comprar e não compra. Porque não vai de impulso, já não vai comprar tudo e mais alguma coisa porque está com fome. Em segundo lugar, a preparação das refeições. Ou seja, a pessoa não precisa de escrever vou comer isto amanhã. Eu não faço isso, até porque eu já sei que se calhar naquele dia vontade. E naquele dia se calhar não me apetece. Exatamente. Aquilo. Agora, podes cozinhar as bases, que é arroz, podes cozinhar, por exemplo, as leguminosas, passei no cogumelos. Podes cozinhar os legumes, por exemplo, fazes uns legumes no forno, outros numa wok e outros cozinhados a vapor, por exemplo. E depois, olha, hoje apetece-me fazer, sei lá, um arroz de legumes e cogumelos. Misturas tudo e já está. É isso que eu costumo fazer. Pronto. E olha, eu não sei se isto vai ser uma dica para alguém, mas eu desde que uso uma air fryer... Ai, filha, estou fã da air fryer. Olha, eu uso aquilo todo o dia. Tenho resto de legumes, vai para a air fryer. Resto de qualquer coisa, resto de arroz. Façam bolas de arroz, vai para a air fryer. Fiz. Adoro. E gastam menos energia, porque não é um forno, porque aquilo estou um bocadinho com forno. Dos brócolos, essas coisas assim. Vai para a air fryer. Opa, mas podes até fazer isso. omeletes. Pronto, mas eu não, lá está. Ai, tu não comes. Mas as pessoas aí comem, de certeza são todos normaisinhos. Ai, coitado. Não, mas quem come ovos, eu às vezes faço omeletes com os restos. Sim, podes fazer com tudo isso. Mas lá está, dá para fazer outras coisas. Podes pôr no arroz e eu uso mesmo, por exemplo, as cenouras air fryer. Tu tens aquela cenoura já toda mole, estás a ver? Adoro. Air fryer. Querem um truque? Cenouras, tem a cenoura mole. Pega num tupperware, põe em água dentro, fecha o tupperware, frigorífico. Passado um dia ou 2 está dura,
Pois é verdade, é verdade. É ou não é? É. Nós, Por exemplo, que isso é feito nos restaurantes. Olha, Isso é um grande mas truque é, nos restaurantes. é maravilhoso. Alface. Tens a alface já mole? Mas porque a cenoura está desidratada. Se tu vires a cenoura está desidratada. Sim, é verdade. Mas com alface também consegues Também fazer. acontece. Imagina, eu encomendava daqueles cabazes. Sim. E aconteceu-me uma vez que cheguei muito tarde a casa num dia de verão muito quente. E já estava estragada. E ela estava assim mole. O que é que eu fiz? Eu faço sempre isto, com a alface, esteja mole ou não esteja. Tirar todas as folhinhas, cortar o talozinho, passar por água, escorrer bem, tirar a água Pois toda, é. podes pôr um paninho ou não, mas que eu faço. eu só ponho dentro de uma caixinha daquelas transparentes. É uma eu caixa, ponho- nem é eu ponho- Tupperware. Eu ponho por acaso, sim, eu também ponho numa caixa, mas ponho sempre com um paninho Olha, por eu baixo. não ponho. O que é que eu faço? Ponho nessa caixa e já sei que passado, sei lá, 2 horas ou quando eu for jantar, imagina, fiz isto ao almoço, quando for jantar já sei um Já bocadinho sabe. de água. Ou no dia seguinte, verto essa água. No dia seguinte está ótima. Não deitem a alface fora sim, se sim, tiver sim. murcha. Claro que se tiver, Sim, se estiver estragada, já com. não é? Pronto, depois não vão Sim, mas eu culpar que também faço apanharam uma isso. intoxicação. Eu por acaso também faço mas isso. mas é uma coisa que eu não sabia e que Sabes vi outra que fiz do coisa que género. Vou às vezes, por tentar. exemplo, tu cozinhas a lentilhas ou o grão ou feijão e às vezes tens pouca quantidade. E as pessoas às vezes têm muito aquela coisa de deixar aquele bocadinho no frigorífico e depois só se lembram muito tempo Sim. depois. Uma das coisas que eu aconselho sempre a fazer é ou pôr logo na sopa, que Ok. gasta logo aquela que é um bocadinho e não é por aí, ou então faz, por exemplo, um paté. Podes Olha, fazer boa paté. ideia, exatamente. Ter para o lanches magas, não sei o quê. Podes Depois fazer uns paté, por cominhos. exemplo, Depois Estavas a falar das cenouras de cenoura e amêndoas, podes fazer patés de montes de coisas. cenoura e amêndoas. Fica muito Ótima bom. dica, não fazia a mínima ideia. Fica muito Olha, bom. vou dar a última dica. Aromáticas, por exemplo, salsa, Essas também coentros. são péssimas. Chego a pessoa casa, deixar. copinho com água, E põe no deixar lá, copinho com água exatamente. e um saco de plástico por cima para fazer uma estufa. Aqueles sacos de plástico Sim, tipo sim, sim, transparentes sim, sim. pequeninos. Pões em cima, pões no frigorífico. Já está. Durante semanas. Frescos, Por acaso- durinhos. Por acaso eu só punha em água, não punha com o saco de Põe no plástico. saco de plástico Agora que ainda vou faz assim. experimentar. Exatamente. Tem outros top. Olha, fazes com o Não saco de aprendi plástico. tanto. Semanas. Mas tipo 2 semanas sério? duríssimos. É incrível. Ai, olha, vou experimentar. Tenho lá uns. Pronto, está certo. 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 Certo, Next. vamos à próxima. Catarina, agora de Vai. uma forma também brilhante, carrega no botão. Brilhante. Existe uma ideia errada em relação ao veganismo. Muitas pessoas pensam que ser vegano é ser saudável. Concordam? Catarina. És tu, concordo. Catarina, vai. Eu concordo. É assim, a questão é que tornou-se muito estereotipado o que é o biológico, e assim, estamos a falar aqui estávamos a falar, a pergunta é sobre veganismo, mas na verdade isso acontece exatamente a mesma coisa que é o biológico, só porque tem vegan ou tem biológico numa embalagem ou até mesmo no menu de um restaurante, automaticamente a pessoa acha que é um produto mais saudável. Isso não é verdade. Ou seja, um vegan, eu conheço veganos que são pessoas mega saudáveis e eu conheço veganos que não comem um legume. Que comem tudo à base de farinhas. Batata frita, álcool, amendoins torrados, Isso é tudo- bolachas. Isso é tudo vegan. Olha, a Oreo é vegan. Eu não sei se sabes isso. É exatamente. A Oreo é vegan. Eu mamo E é- Oreos a toda a hora. Ai, Querem mais senhores, adobos, mais esta marcas? mulher mata-me. Contactem-me que eu mando-vos uma lista inteira. Não mandes Tudo. nada, só achava que tu não nos orientes. Joga piques. É vegan. Não tem leite. Achava que tinha. Não tem. Mas pronto, é péssimo, malta, não comam. Aquilo não tem leite, aquele chocolate. Que babado, mas não comam, porque é mau. Pronto, e a verdade é que o veganismo pode sim ser saudável, mas a verdade é que há muitas das pessoas que são veganas. Eu tenho pacientes minhas que me viraram uma vez e dizem assim: eu quero ser vegan, mas eu não gosto de legumes. E eu pensei assim: Mas eu não quero comer como um coelho. a pessoa não gosta de legumes, como é que vai ser vegan? É difícil. É Ou difícil. então, eu quero ser vegan e não gosto de leguminosas. E eu pensei assim: É difícil. pois, então vais É comer tudo à difícil. base de soja, que também não é bom. Então é assim, claro que pode ser vegan saudável, mas o facto de dizer vegan não é sinónimo de saúde. Pronto, não é lá sinónimo de está. ser saudável. Sabes que eu sou vegana e troquei de um dia para o outro. Foi de um dia para o outro que isto aconteceu e eu não sabia praticamente nada. E eu passei por aquela fase que foi muito curta, tipo umas semanas, de comer arroz com batata. Porque era o que eu, com arroz, batata? batata e salada, que era o que eu Ai, sabia. senhores. E só aí, porque imagina, as leguminosas não faziam parte da minha alimentação. Eu era aquela pessoa que Pois, comia o exato. franguinho franguinho pesado com o arroz, porque andava no ginásio, na altura, estás a ver? E era isto, a minha alimentação era isto, saladinha sempre. E então para mim foi uma descoberta. Eu gostei sempre muito de carne, muito de comer arroz com cabidela. Filhos, tipo, Isso eu não gosto, odeio. tripas à moda de Porto. Já, Ai, já não não consigo. como desde 2015, estás a ver? Epá, Nunca comi francesinha. Tipo de, não gosto de francesinha, Não, acreditas? Não esqueço. gosto. Tudo da vida. Ai, não não consigo. como neste momento. Então, para mim, foi mesmo um aprender
do zero. Exato. E realmente pode ser muito, muito saudável. Agora é isso, tens que pesquisar, tens que te informar. Porquê? assim, Porque está enraizado em nós depender coisa, muito da carne. É só isso. Sim, sem dúvida. E há outra coisa que é, a maior parte das pessoas que são vegan, a maior parte das pessoas não, as pessoas que se tornam vegan, como tu te tornaste, são pessoas que têm aquilo que nós falámos, que é, muitas vezes não conseguem planear, não se conseguem organizar, e o veganismo, queremos ou não, ele precisa de uma certa organização. Porque o problema, as pessoas às vezes dizem, porque não estou a comer proteína. Não, o problema não é a proteína no veganismo. O problema, tu estás a comer proteína, estás. O problema não é a proteína, o problema é os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais. Estamos a falar de uma diminuição de consumo de ferro, uma diminuição de consumo de B12. E isso é que é importante ir buscar a alimentação que tu estás a consumir. Mas obviamente que estamos a falar de uma carne que tem um ferro biodisponível, não é? Muito mais biodisponível, sim. E temos umas leguminosas que são ricas em ferro, mas que não é o mesmo ferro e que têm que ser digeridas e absorvidas e transformadas. Portanto, quanto mais diversidade tiver a tua alimentação, o teu prato, melhor. Quanto mais cor tiver o teu prato, melhor. Porque quer dizer que vai ter mais nutrientes diferentes. Sim, e olha, na altura foi uma maneira de eu fazer análises. Estás a ver, gente? Deixa ver se eu estou bem, se eu estou vivo. Estava ótima, continuo ótima, maravilhosa. A transição foi muito fácil. Agora já nem penso sequer, estás a ver? Mas isso é um perigo. Ou seja, é um perigo no sentido em que a pessoa fazer a transição sem saber se pode fazer uma transição para o sim, claro, exatamente. Sejam acompanhados sempre. Sejam acompanhados sempre. Olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço. Não é só isso. Tu estavas a dizer muito bem das análises. Tentares perceber também se estava a fazer bem ou não aquele Isso fiz logo, até porque, sabes o que é que me preocupava muito? Eu vou perder músculo. Eu não vou conseguir ganhar. Não, filhos, não é verdade. Não, isso não é verdade. Lá está, estamos a falar da proteína, estamos a falar da parte proteica. Exatamente. Portanto, e tu hidratos comes também? Dás energia super. Ao músculo, O que é que dá energia? Hidratos, estás a ver? Pronto, sim. Portanto, sim. Mas é verdade. Se vocês quiserem ser um vegan que só come porcaria, filhos, há imensos processados agora. Lá está as bolachas, a batata frita, tudo. Os salgadinhos, que pode ser não saudável ou saudável. Exatamente. O que tu quiseres. Tu podes, se quiseres comer todo o dia de manhã à noite pizzas, hambúrgueres vegan. É possível. Agora, por exemplo, vais a uma... Sabes que eu costumo dizer, em 2015 ainda não havia assim grandes alternativas e que depois começou a haver. Portanto, eu passei esse processo, isso tudo. Eu vi tudo isso acontecer. Eu cheguei a um ponto, os gelados, tudo isso. Eu cheguei a um ponto que era assim, podem parar. Os gelados foi há 2 anos que começou a aparecer. Eu comecei, podem parar de haver alternativas? Podem! Já chega, porque eu tenho demasiado sítio para onde escolher e demasiada porcaria para onde comer. Não, para mim os gelados isso é um problema também. O meu bolo de aniversário há 2 anos foi um daqueles balos de gelado de cookie não sei o quê, comi inteiro, olha, fiquei agarrada aos meus joelhos na cama assim, mas pois, olha, só pela vida, mas que é tão enjoada porque também... foi um daqueles balos assim inteiros. Fui feliz. Isso também de vez em quando também não é por aí, não é? Temos de ter equilíbrio, mas exatamente. De base é importante que as pessoas percebam que não é saudável. De base, saudável no sentido em que não quer dizer que esteja lá vegan e é saudável. Se têm dúvidas, procurem ajuda aqui. Exato. Como esta menina, minha parceira de podcast. Obrigada. Vamos aqui à próxima. Tripeirinha, é a tua vez. Sou eu. Venga. Esta é diretamente para ti, mas a Catarina também se pode aventurar nesta questão. Não, eu vou começar a fazer. Okay. É possível aplicar sustentabilidade no que diz respeito a plantas? Queremos aqui truques e dicas. Ok. Catarina, tens algum assim que te lembres? O quê? Sim, o mais importante é aquele que tu não fazes. É a água? Não. Então é o quê? É não matar plantas. O maior truque sustentável que vocês podem aplicar com as vossas plantinhas é não matar as plantinhas, porque as plantas gastam imensos recursos para ser produzidas e para chegar às nossas casas. E existe uma cultura imensa de, por exemplo, encher um restaurante de plantas, aquilo vai tudo falecer. Tudo, nada foi pensado, não foi pensado o tipo de planta, não foi pensado a questão da luminosidade, nada. Muito orgulhosa, a minha tasca fit tem muita planta. Eu tenho que ir ver. Tenho que ir ver. Mas as plantas que estão internas são falsas. Compramos falsas. Estás a ver, eu não sou contra as plantas falsas, porque nestas situações. Porque aquilo ia morrer tudo. Exatamente, tudo o resto, imagina, planta falsa para é pardeiro, estás a ver? É lenha para a fogueira. Mas nesse contexto, uma pessoa quer dar um verdinho realmente a um restaurante que não tem qualquer luz,
Ok, portanto a primeira coisa que nós podemos fazer é realmente, se vamos escolher uma planta, estudar sobre um bocadinho sobre aquela planta, ver o nome e procurar um pouco de informação. Seguir-me no Instagram e realmente, porque eu tenho, eu tenho pessoas que me seguem há anos e que depois vão me perguntar quantas vezes é que eu rego esta planta, quantas vezes é que eu rego esta planta por semana, que é daquelas coisas que não há periodicidade nas plantas. Eu achava que era água, pronto, agora percebo perfeitamente porque lá está, se há recursos para que aquela planta viva, não é? Chega à tua casa e pensa assim, é só uma florzinha, olha, morreu, tchau, adeus. Exatamente, pronto, e são milhões de pessoas a fazer exatamente a mesma coisa, até porque houve um boom de plantas gigantes no Covid. Porque as pessoas acham que a planta é decoração quando se cansam de fora. Exatamente, portanto não vamos fazer. Agora, mais truques que nós realmente podemos fazer concretos. Água da chuva. Apanhem água da chuva. Agora que está a chover imenso, é a melhor água para as nossas plantas. No fundão. Eu na rua a apanhar água da chuva. Eu vi. Não, tu tinhas a janela cheia de alguidares. Cheia de panelas. Como uma pessoa normal faria, não é? Uma pessoa normal põe as suas panelas fora, que é para os vizinhos olharem. Quem é esta pessoa? Portanto, peguem nas panelas, peguem nos taparoés, nas taças, ponham cá fora. Estás a ver e matar uma pessoa lá embaixo. Olha, azar, não tivessem lá a passar nesse momento, eu tenho que regar as minhas plantas. É uma pessoa, não é uma planta. Pelo planeta faz tudo, não é? Portanto, água da chuva é a melhor água realmente para as nossas plantas, é água sem sais. E agora uma dica que eu dou sempre, por exemplo, em contextos mais urbanos, menos de campo, não é? Portanto, que o ar é mais limpo. Vamos esperar, portanto, começa a chover, esperem pelo menos 2 horas de boa chuva antes de apanharem a chuva, porque vem cheia de poeiras, vem cheia de toda a poluição que apanha pelo caminho, vai ficar guardada então nas vossas panelas, não é? Para dar às vossas plantas. Portanto, esperem aí umas 2 horas e tem chovido à barda, portanto agora neste momento já é seguro, quando começa a chover, porem lá fora a panelinha e reguem as vossas plantas. E depois podem guardar essa água não é, imagina, não usas naquele dia, não, podem guardar, põem num garrafão, num sítio escuro, está tudo certo, não há problema nenhum. As vossas plantas vão agradecer, por exemplo, aquelas plantinhas de folha mais fina, são aquelas plantas que mais facilmente... atrás de ti? Não. Estas aqui aguentam bem com a água da torneira. Estas não há problema. Isso é tipo uma palmeira, não é? Esta aqui é uma areca, sim. Mas pronto, mas estas também é muito comum ficarem com a pontinha castanha. Tudo que é plantinha, assim, de folha mais fina, gosta da água da chuva, água sem sais, maravilhoso. Outra coisa que podem fazer pelas vossas plantas que é bastante sustentável, que é o teu erro, que é regar demasiado as plantas. Não, mas eu já não rego. Agora já não. Agora não. Era o teu erro. Eu disse é o teu erro, na verdade era o teu erro, exatamente. Eu tenho montes de plantas da planta livre. Entretanto, elas estavam a morrer todas. Eu estava desesperada, já pensava assim, meu Deus, vou trazer umas plantas agora, tipo, as plantas estão todas a morrer, o que é que eu faço? Pensei assim, olha, vou deixar de regar. E a minha casa é um bocado de estufa. Porquê? Sim. Porque tem muitas janelas e bate o sol. E houve umas que ficaram queimadas, que eu até na altura mandei-te uma mensagem, que me ficaram queimadas porque estavam muito perto da janela, depois eu recuei-as um bocadinho e agora eu vou falando com ela, vou sentindo, estás a ver? Vais sentindo, exatamente. Terra, quando é que está mais úmida, menos úmida. Mas é muito simples. Agora no inverno principalmente só vais regar quando elas estiverem completamente secas. O substrato seco completamente, vais regar. E com isto o que é que tu fazes? Poupas água. Sem dúvida. Outra coisa que podem fazer, andamos com um problema de umidade. O problema é sempre a umidade muito grande. Acho que é horrível. Usam desumidificador, peguem nessa água. Se o desumidificador for limpo, claro, obviamente. Posso usar a água do desumidificador ótima a água do desumidificador. Se for um desumidificador limpo, se tiver condições. Não, o meu está super limpo. Usem essa água para as vossas plantinhas, por exemplo. Boa ideia. Sim. Outra coisa que eu faço sempre, mas isto já é mesmo... É rotina na minha casa, aquela água do banho que antes de estar quente, eu apanho-a sempre num alguidarzinho e uso essa água para as plantas. Neste momento já tenho os 2 alguidares cheios porque está tanto frio, as plantas não consomem água, portanto eles já estão lá à espera de ser usados da próxima vez. Podem fazer tudo isto. Eu por acaso uso a água da liquidificadora. Da lubrificadora, exatamente. Para a sanita. Pode ser. É assim. Na verdade, acho que existe uma regra qualquer que tu não podes, por exemplo, a água da chuva não a podes deitar pelo cano. Porque tem que haver um certo gasto de água que entra na tua casa, que é o que vai pelo escoamento. Mas se for assim coisa pouca, não há problema. Não é assim... Não a levem presa, nem a mim também. Exato, não sabia disso. Mas, por exemplo, para regar está ótimo, estás a ver? Não... Exato. Usa para regar. Boa dica. Check. Catarina, vamos então aqui à última questão. Vamos lá. A última... Ainda vão haver muitas, estava a brincar. Fava, feijão e sushi. Conhecem estes nomes? Claro que sim! Então, a Favinha é a minha cadelinha, pastor alemão com belga, com Malinois. Tem, acho que vai fazer 3 anos, em março.
Eu sei, isto é... Tem a mesma idade que o feijão. Tem. Ai, não, são muito lindos. E o feijão sushi é o gato E o meu cão, exatamente. O feijão. Pronto, ele parece um pastor alemão, mas ele não é. Anda ali um mixzito de 1000 espécies. Mas é um cãozinho bem grande que eu costumo sempre dizer que ele saiu do meu pipi. Porque ele não estraga uma única planta. Já os gatos, a sushi, Pois, ora, mais a minha Fava especificamente. não é assim tão amiga das Ela plantas. é como a mãe. Epá, não é, Está mas certo, quer é ir como lá a mãe. buscar, É como a pois, mãe. exato. Pronto. E eu, obviamente, ele saiu Mas dentro de mim. o É feijão o ADN. também aprendeu logo de início, percebes? Ele se calhar teve uma educação. Na verdade, eu até na altura pensei, imagina o sacrilégio, pensei em comprar plantas, uma ou outra planta de plástico, para pôr perto dele, para ver como é que reação. ele se comportava. Estás a ver? Mas ele foi Pronto. para ti pequenino? Ele já tinha uns 4 meses. Ah. Pronto. O meu foi- Para a ver minha como é que foi ele com se... um mês e meio, ele já aliás. era assim, meio grandito, estás a ver? Exato. Então, para ver como ele se comportava. Nunca ligou às plantas. Os gatos. Pois. Tragam umas Olha, plantas a todas. minha adora a árvore de Natal da planta livre. É a coisa que ela mais... Quando Ai, chega sim. ao Natal, esquece. É ali um amor para aquela árvore de Natal que eu fico possuída. Olha, uma coisa agora estou-me a lembrar que o Filipe costuma dizer é: os nossos vizinhos devem achar que nós somos tolos por comida, por sushi. Porque nós, volta e meia, estamos. Ai, Sushi! Sushi! Pois, realmente. Estás a ver? Porque Isso acho que com a ela Fábio não passa. acontece tanto. É uma gata demónia que está sempre a fazer asneiras. Tá. Imagina, Ai, ou está quieta, senhores. sossegada no seu sítio durante, sei lá, 3 dias, quietíssima. De repente olhas para ela e ela está a olhar para ti e a dar um soco num vaso, a mandá-lo abaixo de uma Então ela é prateleira. destruidora de plantas. Mas vingativa mesmo. Vingativa, ela é coitadas. mesmo. Vou mandar aqui uma patadona e tu vais andar aí. Não, a minha é aquele amor de querer puxar. Ai, sim. Querer agarrar a folhinha e puxar com o E dentinho. puxar. Porque Ou então imagina, nós pusemos, porque são super ela ia buscar interessantes. a areia, a terra. Então temos que pôr umas pedrinhas, às vezes vai buscar uma pedrinha ou outra. É normal. Mas sabes porque é tudo Pronto. muito interessante para eles, não é? As É plantinhas, isso. tudo não, eu acho mexe. engraçado, nós temos uma dessas, pronto, que eu não sei o nome, Esta aqui. e está, ou seja, está perto da nossa mesa de jantar, ou de almoço, mesa. Sim, a mesa. Exato. Pronto, e ela quando às vezes vai para o pé de nós e senta-nos, isso dá assim uma michãozinha na orelha, então é bem engraçado. que ela fica assim com as orelhas. Coitadinha. Mas, por exemplo, esta aqui, esta areca, esta planta é muito interessante para os gatos. Eu não posso ter esta planta, porque se eu a tivesse ela já não existia. Percebes? Eles destroem esta planta. Tudo que seja assim de folha muito Eu fininha. não tenho gatos, então pronto. Não, sei. são uns chafados. Os meus são dos melhores. Também não sei como é que eu consegui este feito, mas são respeitadores, mas de vez em Sim, a quando. minha também nunca estragou nada. Mas já Vem viste, um os nossos cães têm nome de leguminosas. Pois é, fava e feijão. Pô, que É tão lindo. fofo. É mesmo fofo. Temos que combinar um passeio, só que eles são um bocado intensos. Eles são grandes, né? Exato. Imagina os dois. Eu Mas tenho quanto peso? 40 quilos. 34. É Mas é normal. que assim, eu sou um bocado psicótica com o peso da minha. Eu não. Deixa engordar. Eu deixo. Tens que deixar, não podes, porque Pois não. depois ele puxa tipo, Depois é vem, muito difícil de e passear. depois vem o veterinário e diz assim: acha bem? Pois acha, que é como o meu. acha que é Não, brincadeira? Eu não, Um cão gordo? a minha. É assim, eu também acho que por ser nutricionista, não é? Com a minha cadela também. Mas tenho faz esse- muito bem, mas é que imagina, já ouvi, já sei que ele tem que emagrecer. Mas o bichinho quer comer. Ai pá, parece o meu namorado, o André. O bichinho Ai, quer comer. senhor. Não, isso é como as pessoas, como as crianças. Mas ele quer Ai, mas comer. coitadinha. Não pode. Um bocadinho não de pode pão dar. com manteiga de amendoim faz algo mal. Ai, filha, olha, se a minha comesse manteiga de amendoim, já comeu por acaso, mas se comesse, tinha problemas gastrointestinais. O meu está certo. Não, a minha não tolera, não tolera. Acho. Vamos então passar aqui à nossa rúbrica. Estão preparadas para entrarmos aqui Não em sei. outra secção? Estás Vocês vão preparada? ficar no mesmo sítio. Estão Podem preparada? aproveitar para beber um copo de água. Ok. Ok. Bora. Ai, vou, está bem. Ficas ou foges? Podem clicar as duas desta vez. A equipa. Primeiro tema, suplementação alimentar. Ficas ou foges? Porquê? Eu fico. Olha, é assim, eu vou só responder fujo porque eu desconheço tudo nesta vida. Ai, eu não eu faço fico- a mínima ideia de nada. Portanto, vou deixar o departamento aqui deste lado. Não, eu fico porque a suplementação é um bom complemento à alimentação. Ajuda muito em determinar. É claro que nem toda a gente tem que tomar. Ou seja, o suplemento é algo que deve ser adaptado e individualizado. Portanto, não é porque eu tomo um suplemento, tu deves tomar o mesmo suplemento. Isto deve ser tudo analisado de forma individual. Mas sem dúvida alguma que eu sou mega fã dos suplementos, acho que é um bom complemento a uma alimentação equilibrada. Ainda para mais porque os nossos solos estão muito pobres, então há muitas vitaminas e minerais que nós não Eu estamos tenho a uma conseguir pergunta, adquirir. senhora nutricionista. Todas, diz. Eu comecei agora a tomar B12.
ao final de muitos anos de ser vegana, pronto. Mas é verdade ou é mentira que o pessoal que come carne também pode necessitar... Sim. Mas... Diz-lhes! Claro que o pessoal que come sem carne pode necessitar de vitamina B12, de ferro, de ácido fólico, de Tudo um monte isso. de coisas, mas é muito importante que tu faças análises para ver se precisas ou não e qual a dosagem. Porquê? Porque muitas das vezes tu podes estar a dar uma dosagem baixa e precisas de mais, ou podes simplesmente estar a dar um suplemento que tu não precisas. Não precisas. Por exemplo, quando as pessoas... Eu tenho mulheres que são vegan que não precisam de ferro e tenho mulheres que não são vegan e precisam de ferro. Então isto é uma coisa muito, muito individualizada, mas sem dúvida alguma que é assim, não acho que seja uma coisa que é para as pessoas tomarem todas e vão à farmácia e ai, olha, estou aqui com uma dor de garganta, ai, então toma lá a vitamina C, ai, agora estou com aqui uma dor, ai, toma lá não sei o quê. Isso não, mas sem dúvida alguma que, pá, eu posso dizer, eu tomo mais de 10 suplementos por dia. E pronto, é isso. Porque precisas. Eu vou pegar neste bocadinho e vou mandar assim para o meu pai, estás a ver? Porque ele está a ser muito preocupado que eu falei isso. Tens comportamentos de, sei lá, de te sentires mais cansada, de não conseguires dormir, etc. E tens suplementos que te podem ajudar nisso, a diminuir os níveis de ansiedade, dores de cabeça. Por exemplo, até estávamos a falar de suplementação para os herpes. Portanto, essas coisas todas são complementos que não são medicamentos. E como tal, é preciso ter muito cuidado. Mas que podem as pessoas, ajudar um pouquinho. Não, é preciso ter cuidado porque as pessoas, como não são medicamentos, vão a qualquer lado, compram e consomem. Mas ao mesmo tempo são produtos que podem agregar a uma dieta saudável muito, muito interessantes, sem ter que recorrer a medicamentos como antibióticos ou outras coisas, não é? Claro que se a pessoa tiver numa fase de uma inflamação muito grande tem que tomar antibiótico, claro. Isso não há o que fazer. Mas se for uma coisa inicial, podemos tentar prevenir. A doutora respondeu. Pronto. Tripeirinha, é a tua vez. Ai, sou eu! Bora. Posso? Venha. Papel higiênico. Olha! Espera! Opa. Eu fujo! Queres responder agora tu? Mas a seguir eu vou explicar porquê. Mas tu usas ou não? Eu agora estou a diminuir o meu consumo. Então, mas o fugir é o quê aqui? Não consumir? Não, exatamente, vou fugir do papel higiênico. Infelizmente Estás a ver? Pronto. O que é que acontece? Estou muito fã do meu bidé. Eu não tenho Eu vi assim um vídeo. Agora, toda a gente que está a assistir a isto, vou destruir a vossa vida para o futuro. Imaginem que vocês têm aqui o vosso braço e pegam no vosso dedo e fazem assim um bocadinho de cocó aqui espalhado. Não precisa ser o dedo, pode ser o que vocês quiserem. Pronto, vem aqui um bebê e fez aqui. O que é que tu fazias? Pegavas no papel higiênico e limpavas ou ias lavar o braço? Ia lavar o braço. Agora Agora imagina os teus entrefolhos só com papel higiênico. Entendes? Portanto, eu vou lavar o meu rabo. Entendes? E portanto eu estou por acaso até tenho chuveirinho, mas não tenho bidé. Pronto, eu por acaso tenho bidé e tenho um chuveirinho, mas neste caso utilizo o meu bidé. Mas é estou muito fã. fã. Um bocado de impressão. E depois eu imagino, eu lavo. Mas olha, eu lavo e a sensação que me dá a seguir é assim, estou tão fresca. Eu estou tão fresca, estou para bailar, estou tão fresca. Experimentem, vão ser muito felizes. Mas olha, vou dizer uma coisa, agora estamos a falar de cocós. Que é a minha especialidade. Que é, gente, é assim, se vocês tiverem um intestino impecável, o objetivo é vocês limparem-se com um bocadinho de papel e de sair limpo, não é limpar mil vezes e ter muito cocó. E continuar lá a ficar, continuar lá a ficar. Muitas vezes e sai muito cocó, quer dizer que esse intestino não está bom. E depois ainda por cima, sobre sustentabilidade, o papel higiênico é um grande... Sim, imagina, gastas muita água para produzir um rolo de papel higiênico. Foi por causa disso que eu passei também... Deixa-me começar a experimentar aqui, porque eu ponho, estás a ver, na palma da mão, olha, uso um bocadinho do sabãozinho, fresquíssima. Estás a ver? Pois percebo, portanto, mas eu não tenho. Olha, imagina, se eu tenho que ir fora de casa... porque o chuveirinho tem uma potência que aquilo não dá. Depende do teu chuveirinho. Tens uns que vai mais... Tem aqueles mesmo potentes para a sanita, é mais para a sanita. Ok, tenho que ver o teu chuveirinho. Eu depois mando. Mas pronto, eu estou muito fã do meu bidé, gosto do meu bidé. Aliás, na minha antiga casa eu mandei tirar o bidé. Pois, que grande erro que eu fiz na minha vida. Não cabe na minha casa de banho, por acaso. Não cabe. Não, mas imagina. Mas agora estás a dizer isto, na próxima casa vou pôr um bidé. Não, tens aqueles bidés de pôr ao lado da sanita, que são uma espécie de um chuveirinho. Estás a ver? Mas é que essas sanitas são caríssimas. É que essas sanitas são... Não são! Tu compras o bidé à parte. Esse chuveirinho... compras à parte e pões na ligação à água. Isso é um chuveirinho. Mas depois tens o bidé mesmo. Sim, mas não usa. Pronto, usavas a tua sanita como bidé. Ok. Tu já... Percebes? Já exatamente. Já estou a entender, Que algumas pessoas até podem fazer confusão, mas na verdade aquilo tem que estar muito limpo, que é para vocês usarem, portanto. Exato, sim, já percebi.
Boa. Então vem aqui uma sem clicar, chuveiro higiênico. Chuveiro. Voto que sim. Então, eu também voto que sim. Voto que sim. Apesar de o meu Eu ter uma fico. potência muito grande. Não, juro, isto é. Porque imagina, vocês ficam frescos. Imaginem, vocês vão à casa de banho e saem de lá frescos. Frescos Não sei e fofos. explicar isto melhor. Não, eu estou a E perceber. fazem bem com o ambiente. Sentes-te percebem? limpa, Porque sentes-te bem. Exatamente, porque a água que vocês gastam a lavar, obviamente, não vão estar ali com. Se tiverem bidé, com a torneira aberta, não é? Um bocadinho, outro bocadinho e pronto. E já está. Maravilhoso. Catarina, vamos à próxima? Vai, Catarina. Com esse duplo clique saltamos para a segunda. Deixamos a primeira de parte. Shampoo sólido. Eu vou ser mesmo sincera, eu ainda fujo. Eu, como o meu cabelo não se está bem com sólido, já experimentei todos. Aliás, gosto mesmo muito de um que é da Organi, que é uma marca portuguesa. Foi aquele que eu ainda me dei melhor, mas tenho um pequeno problema com sólidos, com tipo formato de sabonete, porque no meu Poliban, aquilo fica lá, depois ganha água, depois aquilo começa a ganhar uma goma, Sim, convém teres um recipiente, mas eu tenho, Exato. mas aquilo queria uma goma que me dá muita assim impressão. mais esquisita, pronto, faz-te impressão. Olha, Dá-me e eu impressão. desde que comecei a utilizar, porque eu tenho dermatite e durante muito Pois. tempo eu tive que usar shampoo de tratamento sempre. Exato. E depois experimentei o shampoo sólido que me recomendaram. Espera aí, eu estou constipada, desculpem. Eu experimentei um shampoo sólido, fiquei fã. No entanto, já experimentei outros e fez-me um vulcão na dermatite. Portanto, não desistam. Se não se estão Pronto, bem com é um, isso. Eu bem como- com é um, assim, eu tenho- o shampoo que experimentem eu uso vários. É também, pronto, uma marca biológica e também. Exatamente, eu já tem experimentei cuidados. várias marcas e houve uns que deixaram uma cabeça em chama e outros Pois, que são é isso. maravilhosos. Quem tem dermatites e problemas de alergias, etc., tem que ter muito cuidado no que usa na Muito, pele muito e no mesmo. cabelo. E neste caso, olha, safei-me. Também outra dica: já existem algumas marcas que têm a granel. Estás a ver? O líquido. O shampoo líquido. Sim. Fazes, Sim, voltas a encher. voltas a encher o recipiente Exatamente, que já portanto, tens em casa. procurem que já têm marcas muito Outra dica boas. boa, sim. Exatamente. Eu também faço isso às vezes. Mas há uma coisa, Catarina, eu digo sempre: ok, nós queremos ser o mais sustentável possível. Nossa saúde está primeiro e aquilo que nos Claro, faz sentir bem também está obviamente. primeiro. Portanto, neste caso. Não, e há também há uma- shampoos líquidos que também podem. Exatamente, também são... o modo de confecção, do shampoo, tudo isso, Exatamente, tudo sim, isso sim, conta. sim. E façam criar aquilo uma também que consciência vocês por parte do sintam consumidor, bem, acho que- exatamente. Portanto, eu fico. Mas eu Vamos isso então à aceito. última. Eu troco o shampoo por Plantas. 10 plantas. Fogo, mas isso é um negócio muito bem feito. Uma planta é muito mais cara. Começa a vender isso no Mercado Livre. Olha. Podemos tocar? Podem tocar. Vamos lá. Vasos sem furos. Ai, que eu fico louca! Vasos sem furinhos. Vais tu responder. Vasos sem furinhos. É fica ou foge, não é? Fica... eu queria ficar, porque eu acho que é muito bom, não é? E ter um palitinho Leu por que ali baixo. está. Vasos... sem. Não, fujo. Eu quero com furinhos, que eu estive a ver os vídeos dela com furinhos. Sempre com E com um furinhos. pratinho por Não me baixo para a água irritem sair, para a mais. raiz não apodrecer. Exatamente, e Estou a depois dizer deitas tudo, a então. água que está em excesso fora. Usem sempre vasos com furinhos, vai ser uma salvação para vocês caso errem e reguem demais as vossas plantas. Claro que podem usar vasos sem furinhos, até fica a soar a dizer isto. Se vocês já sabem bem como é que as vossas plantas funcionam, exatamente quanta água é que ela está a consumir, mas isso é muito difícil. Para além de que o vaso com furinhos ajuda sempre a tu regas e por gravidade faz uma limpeza de sais, estás a ver? O oxigênio é renovado, portanto sai tudo pelo furinho. É só vantagens. Pega no vaso com furinhos, que é aquele vaso feio normalmente, aquele vaso de plástico, põem dentro de um vaso bonito. E não deitem os vasos de plástico fora se precisarem trocar as vossas plantas de vaso. Então, Ofereçam o que é que a amigos ou guardem para cor? outra planta Tá. que possa precisar desse vaso no futuro. Uma mais pequena que precisa de um vaso maior. É isso. Vamos passar esta à frente. Sim, não estava ali bem, eu estava. Então ficas ou foges? Eu fujo. Ah, bom. Fogem as duas. Sim. A 7 pés. Finalizamos aqui a nossa rúbrica Ficas ou Foges, mas temos aqui ainda mais para falar. Depois desta conversa bastante interessante entre as duas, eu gostava que a Tripeirinha fizesse uma pergunta aberta à Catarina e vice-versa. A Catarina à Tripeirinha. Podem perguntar o que quiserem. Neste momento já não tenho mais questões, por isso estão à vontade. Ok. Eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer a toda a gente. Não é toda a gente, vá. Tenho medo. Imagina, O que é que foi? se tu tivesses poder de implementar uma lei, o que quer que seja, de hoje para amanhã, que toda a gente tinha que cumprir, se não ia preso, Ok. de prisão perpétua, o que é que tu fazias? Reciclagem. Era obrigatório. Era obrigatório.
Conheço umas quantas pessoas que iam presas. Ai, filha, isso é o que eu conheço mais. Esquece, não. A reciclagem, sem dúvida alguma. Porque acho que era uma coisa que ia ter um impacto logo muito direto. Porque eu podia dizer assim, reduzimos o consumo não sei o quê. Ou reduzir o consumo de produtos industrializados. Mas isso é muito geral. Eu acho que a reciclagem é uma coisa já muito... que eu não percebo porque é que as pessoas não fazem. E fazer certo, não é? Enfiar fazer certo, exato. no sítio certo. Aliás, até acho que é mesmo importante nas escolas ensinarem isso. Porque até os miúdos já começam a dizer aos pais. São os miúdos porque ensinam muito, muitos pais. Sim. Eu lá em casa, eu discuto muito pouco. Não tenho paciência para discussões. Sou aquela pessoa mesmo que, fala para aí se estiveres a discutir que eu não quero discutir, não gosto de discutir. E uma das coisas que eu me passo da cabeça, mas juro, eu passo-me de levantar, eu não sei o que é que os vizinhos acham, mas eu vou ao escritório e dizer: tu estás a gozar comigo! Que é, pacotes de plástico ou caixas de bolachas estarem no lixo normal. E depois imagina uma coisa que tem um plástico e que tem um papel também. Eu fico possuída porque eu tenho tudo divididinho na porta de casa. Já para ser prático, ou seja, eu tinha 2 lixos em casa, mas era muito difícil estar a tirar o primeiro lixo, depois tinhas que tirar o segundo lixo. Estás a ver? Não era prático. Então o que é que acontece? Tenho um lixo normal por baixo da bancada da cozinha e tenho 2 sacos, tipo de cores diferentes, ou que tem um é para o papel e outro é para o plástico. E pronto, normalmente tenho um para o vidrão, mas nós não... Eu o vidro ponho no do plástico e depois... Exatamente, pronto, é isso. E tento dividir. Então, quando eu às vezes vou... Acho muito bem, tudo preso. Sabes que depois vem muito com a conversa do género: mas nem tudo vai para... Tudo que reciclamos, nem tudo vai para reciclagem. Está bem! Mas faz isso, mas faz... Não, estás lá a ver, não está... Faz! Ai, gente, tipo, não, este pessoal enerva-me, juro. Então agora na passagem de ano, eu até fiz nos stories, que o pessoal bebe muito álcool na passagem de ano, mesmo muito álcool, um absurdo, vou já dizer. Mas pronto, mas bebe. Juro-te, olha, era o vidrão, estava ali o vidrão. Sim. E as pessoas tinham as garrafas todas no chão. Tipo, o que é que custa pegar nas garrafas e pôr dentro do contentor? Tipo... Eu por acaso tenho, e outra coisa que me irrita também, coisa, assim. Vou já dizer, já estou no modo de irritância, vou dizer que tens papelão, não é? E as pessoas põem a reciclagem do papelão dentro de um saco de plástico. Pois é. E fechadinho. Gente! Bem fechadinho. Assim, tipo... Estamos a reciclar papelão e temos... Bem fechadinho. Plástico, fico mesmo irritada. A reciclagem é uma das coisas que mais me irrita. Porque é uma coisa que eu acho que é tão básica, que todos podemos fazer, que é um papel que não custa assim tanto. E atenção, às vezes o meu namorado está sempre a dizer: Catarina, por amor de Deus, tipo, temos aqui isto já, mas sabia, calma, ainda falta aí um bocado para eu levar a reciclagem. Ou às vezes, por exemplo, levo para o carro, estás a ver, e aquilo fica lá a reciclagem do papelão bué dias, e depois só passado esqueci-me daquilo no porta-bagagens. Mas, porque não tem cheiro. Então, nem me lembro. Mas acho que é mesmo uma coisa mesmo muito básica. Yeah. Eu com o meu namorado faço uma competição que é a ver quem é que vai encher imagina, aquilo já não cabe mais nada no plástico, já não cabe nem mais uma embalagem, pois vai caber mais a embalagem que eu tenho que pôr, vai ser ele a encher, e ele faz o mesmo, estás a ver, aquilo tanto já não dá, porque já não cabe mais nada, tanto que às vezes põe e cai tudo no chão, mas podes ter a certeza que eu vou pôr lá todo dia, massa, temos esta competição bom. Sempre. Isso é bom, eu até acho que é positivo e é uma forma também... Mas nenhum diz nada ao outro, estás a ver? É só, ele continua. E eu assim, como é que isto ainda está aqui, ainda não está fechado para ir embora? Pois. É porque andamos os dois nisto. Uma coisa que nós lá em casa agora vais tu. Agora está mesmo cheio agora na tua altura de ir à rua. Da reciclagem é só responsável. Pronto, tudo preso. Pronto, a minha pergunta: quais é que seriam as 3 dicas que tu darias lá em casa para todas aquelas pessoas que querem começar, que não têm noção nenhuma do que é isto da sustentabilidade, não têm noção nenhuma do que é isto de ser mais consciente em termos de pegada ecológica e do nosso planeta? Quais seriam as 3 dicas que tu disseste assim? Comecem por aqui. Ok. Portanto, olha, a primeira coisa que eu faria é: próxima vez que forem às compras, pensem mesmo. Eu sei que próxima vez que forem a um sítio de fast fashion, ou de não fast fashion, consumir alguma coisa que seja para ficar a longo prazo, que normalmente é a questão da roupa. Pensem mesmo se realmente precisam. Existe uma pegada ecológica muito grande neste tipo de coisa. Sim, portanto, pensem se realmente precisam de alguma coisa. Depois, vejam o desperdício que estão a fazer em casa. Por exemplo, estão a desperdiçar demasiada comida. Olha, uma coisa que nunca se fazia na minha casa era... E eu às vezes ficava tola com a minha avó. Sobrava um bocadinho de arroz, minha avó guardava. Pois, exato. E eu assim...
avó, deita isso para o lixo. Eu, tipo, adolescente, diz que está a fazer aquele bocado de arroz. Ninguém vai... Não, aquele arroz com um bocado de batata já dá uma refeição. E boa refeição. Portanto, não deitem nada fora. Se a comida está boa, não deitem nada fora. Guardem-no no vosso frigorífico. E outra coisa, é aquela que eu mais adorei implementar, que foi aquela, acho que foi o que iniciou esta minha caminhada, que é aproveitar, que já acho que muita gente já faz, aproveitar a água do banho enquanto não sai quente. Portanto, tenham o seu baldezinho, tenham aquelas coisinhas da sangria, estás a ver, que tu enches e tem até uma torneirinha. Porque é bonito, ponham na vossa banheira e ponham lá água. Pronto, e depois, a partir daí, essa água que vocês vão ver que estavam a desperdiçar vai-vos dar tanto gosto de voltar a usar, seja no que for, seja para cozinhar, seja para lavar, seja o que for. Porque é uma água limpa. Para pôr no autocolismo, estás a ver? Só aquele gesto já nos faz iniciar um caminho. Foi assim que eu comecei. Foi a perceber-me do quanto desperdiçava de água. Uma coisa que é tão básica como... Por isso é que a reciclagem é tão importante para mim. Sim, certo. Mas eu também acho que quem ainda não recicla neste momento é porque não vê nada à frente, cara. Há tanta informação. Há muitas pessoas que não fazem reciclagem. Acredito. Muitas. Mas pronto, eram as minhas três dicas. Sim. Acho não desperdício, pensar bem antes de fazer algum tipo de consumo. Bem no consumo da água. Eu acho que isso é um ponto e a água, para mim, porque segundo previsões, em 2040... Sabias que eu falei disto há pouco tempo, um cidadão comum, em média, gastamos 190 litros de água por dia. Está previsto em 2040 termos 25 litros de água por dia. Imagina. E olha que nós somos uma população que ainda tem uma consciência. Por exemplo, eu vivi muitos anos no Brasil e eles tomam aos 3 e aos 4 banhos por dia. Exato, por causa do calor e não sei o que. É uma cena mesmo. Aquilo é uma cena mesmo também extremos. É mesmo deles. E eu às vezes pensava, 4 banhos, 3 banhos, nem vou dizer 3 banhos por dia, isto é tanta água. E eu acho que nisso nós já estamos a ter uma consciência maior. Sim, um bocadinho, mas há pessoas que ainda lavam os passeios, não é? Outra coisa muito importante, a lavagem dos carros, por exemplo. Com baldinho. Outra coisa, lavar a louça à mão. Sem máquina. Sabem que eu não tenho máquina neste momento. Não tens? Então, o que é que eu faço? Fazes a limpeza? Ponho uma baciazinha e então lavo. Imagina, um bocadinho de água, tu pões os pratos lá, eles ficam todos úmidos. Eu já consigo esfregar todos e depois ponho-os de lado e depois passo todos seguidos por água. Mas mesmo assim tenho a certeza que estou a gastar mais água do que se tivesse uma máquina de lavar louça. Não cabe na minha cozinha. Na casa que eu arrendei aqui. Olha, mas sabes que há uma máquina. Eu tenho, por exemplo, como somos 2 lá em casa, e eu pensei logo. Tenho que estudar essa questão das mais fininhas. Eu comprei uma pequenina, em vez daquelas grandes, comprei uma mais pequena. Desconheço. Porque se tu não usas, por exemplo, as grandes, as normais, estão na casa da Pois, imagina, a minha casa antiga demorava algum tempo a encher, mas tudo certo, não há problema. Mas pronto, mas às vezes fica ali com aqueles cheiros e pronto, e mesmo a máquina, não é? Fica com fungos e coisas que não são interessantes. Então vais-me mandar uma foto da minha máquina é uma coisa pequenina. E tipo, todos os dias depois a lavar? Não, mas 2 em 2 dias. 2 em 2 dias. Mas é para 2 pessoas, tu também não quero ver. Porque eu tenho lá um bocadinho que não cabe nada. Estás a ver? Um bocadinho assim, não cabe nada. Mas a máquina é bem pequenina, eu depois mando-te a minha. Gostei. Tripeirinha, Catarina e Tripeirinha. Parecia um poema, mas não é. Não podiam ser da minha casa sem uma oferta. 10 plantas. Portanto, Catarina, podes olhar para o teu lado direito e Tripeirinha para o teu lado esquerdo. Ambas têm um alecrim. Um rosmarinus officinalis da planta livre. Ai, adoro alecrim. Cuide e vou comer. Onde é que estão as outras 9? As outras 9 plantinhas. Olha lá, como é que isto se trata? É só deixar isto assim? Ai não, isto é ao sol. Tens de pôr isto ao sol. E eu já viste o vasinho. É biodegradável. É muito fofo. Este podes espetar logo diretamente na terra. Mas isto, eu como adoro alecrim. Mas tens de pôr isto ao sol. Isto precisa de mais de 8 horas de sol por dia. Está bem. Pronto. E não regar. Hã? E não regar. Não rego. Só regas quando estiver super, super, super seco. Ok, combinado. Pronto. Depois eu mostro-te como é que a minha ficou. Se morrer, não mostro. Não vai morrer, coitado. Adorei ter-vos cá. Espero que também tenham gostado. Adorámos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. E podem fazer uma viagem segura pela selva, de volta a casa. Vemo-nos por aí. Obrigada. Obrigada por estas plantas todas. Vêm comigo para casa.
Beijo. Temos que ir embora. Bora. Este podcast conta com o apoio da Planta Livre, especialista na produção de plantas ornamentais. Podem acompanhar o seu trabalho nas redes sociais e em plantalivre.pt. Para mais episódios, segue-nos nas várias plataformas digitais como Spotify, Apple Music e também estamos presentes em formato de vídeo no YouTube.